Olá, pessoal do Cultura Interativa. Meu nome é Messias Libório. Eu estou aqui para conversar, conhecer um pouquinho da Tayla Vedovati. Falei certo o nome? Sim, falou, muito bem. E para isso eu trouxe minha amiga de muito tempo, que vai se apresentar um pouquinho agora, Camila. Oi, gente. Prazer enorme estar aqui. Eu sou Camila Moura, sou psicóloga clínica, sou especialista em mestre em psicologia clínica, atuo na área da infância, mas também atuo com pessoas que sofrem de ansiedade tanto na infância quanto na vida adulta também. Obrigado, Mila. E primeiro, começando o bate-papo, eu queria que a Tayla se apresentasse um pouquinho para a gente, para o seguidor do Cultura Interativa. É claro, vai ser um prazer, já é um prazer estar aqui, né? Eu sou a Tayla Vedovati, eu sou especialista em ensino de língua portuguesa e literatura. No momento, eu desenvolvo um trabalho mais voltado para o público infantil, em que eu associo o lúdico, a literatura infantil e a arte de uma forma bastante diferenciada, ampla, e que eu utilizo as ferramentas de todas essas áreas, que eu entendo que são altamente associadas, e por isso meu trabalho é integrativo, para promover o desenvolvimento infantil. Prazer, seja bem-vinda. Obrigada. Tayla, começando, eu quero que você faça como surgiu a sua ligação a essa área, a área infantil, a sua ligação com a cultura e com esse trabalho. Como é que veio na sua cabeça o início desse trabalho? Eu fui uma pessoa formada pelos livros, assim, eu não tive muito esse incentivo dentro de casa, como seria desejável, e eu acredito que toda criança gostaria de ter, né? Mas eu tive a oportunidade de me aproximar por meio de bibliotecas que me eram próximas. Na minha formação escolar, eu fui muito incentivada nesse sentido. E dessa forma, o livro sempre erigiu e orientou a minha vida toda como uma bússola. Então, eu acredito no caráter transformador dele em todas as searas, porque ele me transformou, né? E quando eu tive uma filha, eu quis passar esse valor para ela logo cedo, né? Então, assim, eu comecei a contemplar várias práticas que eu conhecia por meio da minha formação profissional, mas é a partir da demanda diária aqui também, das necessidades que não estão escritas nos livros, nem são às vezes abordadas pela academia, eu fui conjugando uma coisa a outra para realmente fomentar algo que eu pudesse transmitir, que outras pessoas também pudessem usar diante das necessidades delas, né? Então, o meu trabalho nasceu disso. Mas eu entendi que a literatura não andava sozinha em todo esse processo de desenvolvimento formativo que eu promovo dentro da minha casa. E por isso, o meu trabalho que hoje eu entrego por meio do Instagram, meu perfil é @vivo.livro, eu integro o lúdico e também a arte a todas essas práticas, pois assim eu realmente traduzo como é o processo que eu utilizo e eu trago realmente assim uma forma de experienciar todo esse compêndio ao vivo, de forma acessível para quem quiser e puder. Mila? Muito bom, assim, a questão quando a Tala estava falando sobre desenvolvimento, arte e infância, né, gente? Olha a importância de se falar, né, dessas três coisas juntas. Primeiro, porque a gente está falando de uma fase de desenvolvimento onde a criança aprende fazendo, onde ela aprende na ação. Então, a arte é ação, drama, né, é ação. Então, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de teatro, quando a gente fala enfim, de ferramentas que possam traduzir o mundo para a criança e que a criança também pode traduzir o seu mundo interno, é de essencial, é de fundamental, assim, olhar, né? A gente ter esse olhar. É de grande importância a gente ter esse olhar. Porque a gente tem, eu encontro, viu, Tayla, muitos pais com dúvidas no consultório sobre o brincar, né? O que é esse tal de brincar? Ah, eu fui na psicóloga e ela só brincou com meu filho. Gente, sem dúvida, assim, o brincar é uma forma
tão maravilhosa da criança se traduzir. Geralmente eu costumo fazer uma sessão, uma avaliação de 4 sessões com a criança. Crianças pequenas, elas não vão me dizer, tia, estou sentindo isso, isso, aquilo. Não. Mas de que forma elas me dizem isso? Na brincadeira. E aí, quando eu vou trazer a devolutiva para os pais, o que eu observo, do tratamento, do caminho do tratamento que a gente vai seguir, né, a partir dessa avaliação, os pais me falam, nossa, mas você conseguiu compreender tanto assim da minha filha como? Pela brincadeira. Então, a brincadeira é uma forma maravilhosa da criança se traduzir. E se a gente soubesse disso, e se os pais soubessem do valor e da importância disso, cada vez mais eles poderiam investir, né? Tempo, não é só dinheiro, nos melhores brinquedos, os brinquedos mais caros, não. É tempo, é investir qualidade na presença com essas crianças, trazendo esses trabalhos artísticos, trazendo a arte, trazendo a literatura infantil, que, meu Deus, como eu sou encantada com a literatura infantil. Né? É muito rica e para a criança marca muito a vida da criança, a literatura infantil. Quando a gente introduz essa vertente na vida delas, modifica demais a estrutura de crenças, né, do mundo, a forma como ela se vê, a forma como ela vê as relações ao redor. É essencial para o desenvolvimento infantil, né, essas vertentes que você está trazendo, viu, Tayla? Camila, e sabe, foi muito interessante você tocar nessa coisa da brincadeira, porque não é só você vê que a cultura das gerações anteriores em relação ao brincar, sobre o processo brincante, assim, existe uma barreira muito grande, sabe, que faz com que o nosso trabalho seja, assim, fundamental para alavancar todos os processos de desenvolvimento da criança, seja a nível psicológico, cognitivo, porque você falou assim que você citou que tem os pais que falam assim, mas brincar, você brincou, né, como se não fosse nada. E ontem você falou que agora, mas ontem mesmo eu estava conversando com uma diretora de uma escola, assim, até de grande porte, e ela me disse que na realidade dela é a mesma coisa, que às vezes ela insere ali na escola, os professores inserem práticas brincantes para justamente por meio da brincadeira a criança internalizar o aprendizado, o conhecimento, o sentimento solidário, qualquer que seja passado por meio da brincadeira, pois como você muito bem disse, tudo é transmitido por meio do lúdico, né? A criança não entende esse processo de disciplina. Mas as gerações anteriores têm uma questão cultural com essa coisa da brincadeira, que tem que ser muito esclarecida e difundida, sabe? Exatamente. São os mitos, né? Sim. Às vezes você faz o trabalho lá no seu trabalho como psicóloga, às vezes a professora faz o trabalho dela como pedagoga, às vezes um coordenador pedagógico, um psicopedagogo faz o seu trabalho brincante, e quando a criança chega em casa, esse trabalho é totalmente desconstruído, né? Então, isso é muito sério, sabe? Eu acho que precisa acontecer uma conscientização em relação a isso. E hoje se trabalha muito, assim, dentro das escolas, uma das principais frentes é o trabalho com metodologias ativas, para justamente tentar derrubar essa mureta, sabe? Porque as gerações anteriores, a gente sabe que foi construída na base da disciplina, né? Isso, com um pouco de autoritarismo, cobrança, né? E o próprio perfil comportamental das crianças hoje em dia, Camila pode falar muito mais, não comporta nada disso, né? Exatamente. E a gente percebe que, na verdade, é o lugar que a criança ela vai ocupando na nossa sociedade, né? Se a gente for perceber, na era medieval, a criança era um mini adulto. Depois a criança se torna alguém sem valor nenhum. Ah, você é criança, tá mentindo. A criança não sabe de nada. Olha que absurdo, não pode nem trabalhar mais. Pois é, não pode mais. Não, mas... e assim, não, a criança, ela sai de um lugar de mini adulto para um lugar de desvalor, né? E hoje, a gente está voltando a olhar para a infância, né? Principalmente depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA,
como um ser de direitos, como um ser também de opiniões e tudo bem que são opiniões que a gente precisa sempre ter uma orientação, mas é um ser ali autônomo, é um ser que tem a sua autonomia, que a gente precisa, inclusive, preservar o que a criança pode, né, onde que ela pode construir a sua autonomia, de acordo com o desenvolvimento, de acordo com a idade dela, para que isso também não se perca, porque a gente já tem comprovações do quanto que o excesso de superproteção, a retirada da autonomia da criança também é prejudicial. Né? Então, essa rigidez, essa disciplina em excesso, traz para a criança a perda total da autonomia dela. Né? Eu não quero só uma criança que saiba seguir regras, eu quero uma criança também que possa construir futuro, que possa construir regras, que possa construir um entendimento de mundo e contribuir com o mundo, não só absorver o que já está aí. Né? É essa criança que a gente também quer para o futuro. E hoje, o lugar da criança, a gente tem que ter esse cuidado para a criança não sair de um lugar marginal, onde eu não ligo para essa criança o que ela fala, o que ela diz, é bobagem, é besteira, é fantasia, para ela vir para um lugar de centro, que também não é isso que a gente quer. Então, a criança decide tudo. Ela que sabe o que é melhor, ela que vai decidir a escola que ela vai estudar, mesmo que ela tenha 7 anos de idade, ela que vai decidir qual é o prato que ela quer comer hoje, todo dia ela decide, né? Ela que vai decidir como são as normas da casa. Não. Aí a gente já está entrando em um outro processo que também pode ser muito prejudicial, inclusive para o desenvolvimento dessa criança. Né? Porque ela não vai aprender a se frustrar, ela não vai aprender a tolerar desconfortos. E aí é que está o problema. A gente não pode sair de um extremo para o outro. Né? Nem na criança na margem. Ou achar o meio termo, né? Achar o meio termo. Sempre para a sociedade é tão complicado a gente achar esse meio termo, sem puxar muito para um lado para o outro. Hoje as coisas estão tão extremas assim, sabe? No convívio, estão tão extremas que a gente achar esse meio termo é uma luta para os psicólogos, para quem lida com cultura, para quem lida com crianças. Achar esse meio termo, eu acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente, né? E, Tayla, você pode até falar melhor que eu, que você é mãe, né? Eu ainda não sou. Mas os pais da nossa geração, a gente está numa fase de transição. A gente está numa fase onde a infância está saindo dessa fase, dessa parte aí, nesse momento que ela fica marginalizada. E você está falando muito mais sobre a infância. Então, alguns pais tendem a achar que tudo vai fazer mal, né? Então, a gente está numa transição, a gente está numa fase de transição, então é natural que os pais possam se sentir perdidos mesmo, o que é certo, o que é errado, será que estou estragando o menino, será que eu não estou? Como eu já ouvi alguns pais, ai meu Deus, acho que eu estou estragando a criança, não há certo ou errado. Né? Mas o que a gente pode fazer olhando para aquela criança, percebendo, não é só o que dita a psicologia, o que dita a regra, não. Eu olho para aquela criança e tenho a sensibilidade de compreender como que está sendo para ela o que eu estou escolhendo como um processo de educação. Né? Esse olhar para a criança não pode se perder. E aí é natural que hoje as pessoas que hoje são pais e mães na nossa idade, né? na nossa geração, sintam-se também um pouco nessa transição. E toda transição traz para a gente conflito, traz para a gente esse entendimento de que caminho seguir. Tudo bem, que bom que a gente tem dúvida. Né? Agora, as gerações anteriores, né? A nossa, geralmente tendem a achar que falar sobre infância está ligado a querer mimar, querer passar a mão na cabeça, né? Tem um pouco mais dessa rigidez, porque foi como os valores, como o Tayla estava falando, né? Os valores da rigidez, da disciplina, etc. Tudo isso. Galera, eu vou pedir só um tempinho para a gente dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com essa segunda parte dessa conversa maneira. Um abração. Legal. E como jornalista, como leigo, acompanhando o bate-papo dessas duas, fazendo comentários pontuais. Então, vou voltar às meninas aí para elas darem uma aula para a gente de cultura, arte, criança. Vamos lá, Tayla. Aproveitando o gancho, né, de tudo que a Camila falou, que foi super legal, eu queria perguntar para ela, assim, como ela acha que os pais e também os profissionais envolvidos, né, no processo educacional podem fazer essa ponte de uma forma otimizada, essa ponte entre a criança e o adulto, que são dois universos bastante díspares, sabe?
como lidar com isso de uma forma a evitar, assim, grandes embates, né, entre esses dois mundos diferentes. Na verdade, quando se trata de criança, o grande responsável, a gente, né, dessa ponte é o adulto, porque a criança ela não vai ter esse poder, nem essa capacidade cognitiva, muitas vezes, de fazer ela por ela essa ponte, né, com o adulto. Ela vai ter iniciativas, ela vai ter tentativas, mas se esse adulto não a perceber, se esse adulto não a validar, por exemplo, uma tentativa eu fiz um desenho, coloquei você no desenho, mas esse adulto não validar esse desenho, não der atenção, quem é aqui, quem são esses? Essa ponte não existe, esse vínculo é formado, o vínculo está lá, mas não vai existir a conexão. E a criatividade, né? Não há um estímulo à criatividade. Nem a criatividade, nem a expressão do afeto, né? Então, esse vínculo precisa vir do adulto, e o adulto, uma das grandes questões, né, de como me conectar com essa criança, eu sempre digo aos pais, resgatando um pouco no que sobrou de criança em você. Não da criança que você era, né? Porque a criança que você era já não cabe mais para o mundo de hoje. Mas o que tem de espontâneo, o que tem de criativo dentro de você, e a gente fica muito enrijecido com essa vida adulta, né? Então, mas o que pode amolecer um pouco mais e te deixar um pouco mais, né, aberto ali o que aquela criança está te trazendo. Às vezes, a forma não adaptada que a criança tem de chamar a atenção desses adultos não é proposital, mas são comportamentos problemáticos. É uma forma que essa criança está tentando ali chamar esse adulto, né, trazer esse olhar desse adulto. E aí, cabe ao adulto, antes de eu orientar essa criança, eu me conecto com ela. Né? Tem autores que falam sobre isso. Eu me conecto com a criança. Né? Como que eu me conecto com a criança? Uma das grandes ferramentas, eu digo sempre para os pais dos meus pacientes, brinquem juntos. Porque brincar não é só apresentar o mundo para a criança e conhecer o mundo interno dela, mas é também uma forma maravilhosa de vinculação. Então, sem brincadeira não há vinculação na infância, porque a linguagem da criança é como eu querer falar japonês, né, com uma pessoa eu quero me comunicar com uma pessoa que fala japonês falando português. Não, tem que falar linguagem, ou então a pessoa tem que falar a minha linguagem, para a gente ter uma comunicação. Não adianta eu querer dar grandes sermões uma criança, lá deu sermão, falando. A criança não está vinculada comigo. Eu não brinco com a minha criança, né? Eu não paro para escutar, para olhar para o desenho, para perguntar quem é. Não é só dizer, que lindo, não é só isso. Tantas coisas que eu posso explorar num desenho com a criança. Sim, e sabe que eu percebo que atrapalha um pouco essa comunicação hoje em dia, Camila? É o fato justamente das pessoas estarem muito voltadas para a necessidade do trabalho, para o mundo capital mesmo, porque não só os pais, né, mas os educadores acabam internalizando esse mundo de alguma forma, porque na seara, assim, familiar, isso se expressa naquele clichê que sempre diz, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para brincar, eu não tenho tempo para dar atenção para a criança, eu não tenho tempo para dar um livro. E quem tem poder aquisitivo faz, assim, da compra de várias coisas a sua desculpa, né? Vários brinquedos, vários livros, mas fica tudo ali e a criança não tem o principal, que é isso que você disse, a atenção, o afeto, né, a divisão, né, a contemplação de dois universos ali, né, do pai e do filho. E eu acho que isso também se manifesta na seara educacional, porque muitas vezes, por mais que o professor ele esteja atento a essa necessidade de estar brincando, de estar apresentando o universo lúdico, de estar explorando as dinâmicas naturais da criança, que são brincantes, o professor, e principalmente pela pressão dos pais mesmo em cima da escola, acaba levando o seu trabalho para uma formação, assim, em busca de nota, em busca de um rendimento ali que se expressa na nota, que se expressa de alguma forma matemática e estatística, né? Que é puramente capitalista. Criando uma competição muito, muito cedo entre as crianças, né? Sim, e isso, Messias, acaba corrompendo o valor maior
da formação em qualquer esfera, seja porque quando você está em casa, isso que muita gente não entende, eu acredito que a Camila também possa falar sobre isso. Quando você está em casa com a sua criança, principalmente agora na quarentena, né, Camila, que você deve experienciar muito dessa fase agora. Eu quero perguntar as duas agora. Mas vai. Muitas pais, assim, não entendem, né, que às vezes a gente está fazendo alguma atividade com materiais escolares, eu sempre digo que eu não gosto dessa classificação, e que você, como pai, o responsável, a pessoa que cuida ali, estaria fazendo o papel da escola ao transmitir essa atividade. Mas não é isso, né? Eu acho que a formação da criança, principalmente, ali que é um papel em branco, ela ela bebe de vários ambientes, né? Ela bebe do ambiente escolar, não é só educação formal, institucional, cultural, ali na escola de idioma, de uma viagem que ela faz, de uma pessoa diferente que ela conversa, não. É também a formação e todo o universo que ela vivencia dentro de casa, né? Eu queria que você falasse um pouco, Camila, a respeito disso, assim. Sim, na verdade, é muito comum os pais terceirizarem essa educação. Não, eu não vejo isso como eu faço isso por maldade, eu faço isso por não ser um bom pai, uma boa, porque muitos pais se sentem desse jeito. E não é por aí, não é no sentido mesmo do julgamento. É muito automático, na verdade. É um pensamento muito automático, né? Não é minha responsabilidade, deveria ser da escola. A escola deveria ter ensinado meu filho isso. Né? Agora, na pandemia, os pais se sentem sobrecarregados pelo excesso de tarefa de fato que tem que dar conta, mas é importante pensar isso que você falou, né, de que a formação de um indivíduo, ela é multidimensional, ela tem a parte da escola, mas é de fundamental importância a parte dos pais também, porque quem forma a criança é a família, é a base, né? É o primeiro grupo, é o grupo fundante dessa criança. Os valores, as crenças que vão influenciar, inclusive, né, na assimilação de conteúdo escolar, de conteúdo na escola, vem da família, vem dessa base familiar. Né? A crença, o que são crenças? Como eu me vejo, como eu vejo o outro ao meu redor. Isso influencia no meu aprendizado. Então, uma coisa está ligada à outra. Agora, é muito comum, de fato, a gente encontrar uma atitude hoje com os pais, né, de que essa é uma tarefa da escola, não é minha responsabilidade. Né? Não é por aí. Até porque a escola, ela vai trazer, né, o contato com os outros colegas, o contato com a escola vai trazer para a criança uma série de dúvidas, de incertezas, de conceitos diversos, de realidades diversas, desde o funcionário que limpa a carteira ao diretor da escola, realidades muito diversas dentro da escola. É um caldeirão cultural. E essa criança, ela precisa definir a sua identidade com base nos valores familiares, né? Porque os valores escolares, eles vão ser confusos muitas vezes. O que o professor passa para a criança, ela vai aos poucos aprendendo a ter pensamento crítico, não só na escola, mas também em casa. Papel, sim, é tarefa dos pais. O professor falou isso, tá, tudo bem, mas o que você acha disso? Vamos conversar sobre isso. Né? A gente precisa sair desse eixo da educação com uma educação enrijecida, uma educação que só tem um caminho, uma educação que não, a gente precisa dialogar, a família e a escola precisam estar em constante diálogo. Eu tive a oportunidade de dar aulas de educação emocional para crianças, né, em idade escolar, e às vezes os pais eles se abstêm muito do processo de estar na escola, de compreender sobre esse processo de educação emocional, né, que as crianças têm, que algumas escolas oferecem para as crianças. Mas é importante que os pais compreendam que eles estão juntos com a escola. Não existe escola lá e eu aqui. É um processo contínuo, é um processo que vai num contínuo, né? Não é algo em separado, fragmentado, você lá, eu cá. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, de fato, a escola e pai e mãe, né? A escola e cuidador de criança vai estar em guerra. Porque não é esse o valor que eu quero ensinar ao meu filho. Tá, mas e qual é o valor? Porque às vezes a gente ensina o valor pelo contravalor, né? Sim. Olha, isso aconteceu na escola, eu não concordo. É uma baita de uma oportunidade para eu falar de um valor que eu concordo, que eu quero transmitir para essa criança. Né? Então precisa levantar uma bandeira de guerra. A gente pode tomar mesmo pela contradição, tomar mesmo pelo contraditório. Eu utilizo muito disso, sabe?
sem querer. E eu também acabo formando educacionalmente a minha filha sem querer, mas de uma forma lúdica. Porque, por exemplo, como eu sou a principal responsável por ela nesse momento, né, da quarentena, então a gente passa grande parte do dia juntas e grande parte do dia brincando. É claro que ela quer minha atenção, né, e eu dou o máximo que eu posso mesmo. É desgastante? É desgastante. Cansa, você tem outros compromissos? Tem, mas a criança ali está demandando, então eu entendo também que o responsável fica ali, né, naquele muro sem fim. Mas nesses momentos em que eu estou brincando, eu também acabo passando assim o conhecimento para ela, né? Não conhecimento como informação, mas assim, por meio das nossas conversas, é natural que ela amplie o mundo dela, porque ela está experienciando uma visão que é minha, né? Então aí ela vai miscigenar essas duas visões e a partir dessa miscigenação, ela vai ampliar, é a própria visão. Isso. Então, até às vezes, assim, até a própria literatura, quando a gente vai fazer uma leitura, sabe? E às vezes eu utilizo muito disso que a Camila falou, assim, que muitas vezes aparece uma personagem que tem valores ou, assim, aparece alguma situação que você precisa descontextualizar para que a criança não absorva um valor negativo, né? Como, por exemplo, nos contos clássicos, assim, na literatura infantil clássica, né, que você tinha muitas situações em que se matava por vaidade, né, como, por exemplo, na Branca de Neve. Então, eu sempre falo assim para minha filha, que tem 3 anos, que a Rainha Má, por exemplo, da Branca de Neve, fazia isso porque ela era bobinha, e, tipo assim, bobinha é um adjetivo bem bobo mesmo que eu utilizo para ela entender que a Rainha Má ainda não aprendeu que pode ser diferente, entendeu? Que você não precisa ser sempre a mais bonita, que ela concebe esse valor porque ela ainda não teve uma visão diferente. É isso que eu queria saber, um pouquinho de vocês duas, tá? A gente vive nessa sociedade extremada, a gente vive um pouco essa cultura do cancelamento. Por vezes, a gente passa a julgar algumas coisas que vieram lá de trás do passado com o olhar do presente. E eu queria saber o que é que vocês, o que é que vocês acham disso. Por exemplo, eu cito um exemplo do Monteiro Lobato, tá? Os livros do Monteiro Lobato, eu admito, fizeram parte da minha infância. Não só os livros, as séries baseadas nos livros deles, e de um certo tempo para cá há um revisionismo por muitos aspectos, parte de racismo, até por atitudes do próprio Monteiro Lobato fora da literatura. Eu queria saber o que é que vocês acham disso. Será que você consegue trabalhar a literatura de alguma coisa do passado com todos os seus pesos, todos os seus problemas hoje no presente, sem precisar cancelar totalmente aquele autor? Eu entendo que isso até é uma fonte de riqueza. Mostrar que um grande nome, um ícone da humanidade, porque o Monteiro Lobato foi um ícone brasileiro, né? Ele tem os seus dois lados, e que ele não acerta sempre, como todo ser humano, né? Sim. Tudo passa por um revisionismo, não é só literatura, tudo. A gente passa por uma revisão constante, Sim. né? Então, o Monteiro Lobato, realmente, ele foi um grande estrategista, um marqueteiro mesmo, mas graças a a estratégia dele de empresariar o livro, porque foi por conta disso que ele fez muitas gafes, né? Então, por conta disso, ele também disseminou a literatura infantil, por meio da reprodução, por meio da imprensa. Então, se não fosse por esse lado também, muita criança não teria tido acesso ao livro, às obras deles, e a parte boa, né? E quando você se confronta com essa questão do racismo, de alguns discursos que realmente não são condizentes com a atualidade, graças, né, ao bom senso que a gente pode ter essa oportunidade de rever, e essa é a grande riqueza de tudo. Eu acredito que a partir desse momento que você vê o confronto, você pode separar ali o joio do trigo,
e construir o seu próprio revisionismo junto com a sua criança, junto da sua nova realidade, e não cancelar. E eu não falo só dele, tem vários pintores, né, grandes artistas também, que utilizaram dessa mesma estratégia até para sobreviver, para vender as suas obras na Espanha, sabe? Então, é algo que tinha que, se você for considerar que existia até uma razão de sobrevivência, nesse caso que eu estou falando, nesse contexto dos artistas espanhóis, pintores, é até assim, você dá até um bônus ali, sabe, para a situação. Não que você vai falar, não, tá certo, vai fazer um carinho ali na faixa preta da situação, não é isso, né? Mas eu acho que a gente tem que saber traduzir isso e olhar com bons olhos. Sim. E lá? Eu concordo, porque, na verdade, a gente não pode livrar as crianças de entrar em confronto, né? De entrar em confronto com aquilo que não é condizente com aquilo que ela pensa, com os valores atuais, com as nossas formas de pensar na atualidade. Na verdade, a gente precisa trazer essas situações como oportunidade de pensamento crítico. De que forma que eu separo o joio do trigo? Esse autor não é de um todo ruim, mas ele precisa ser revisto. Assim como na psicologia, a gente tem vários autores que são revistos, revisados. Eles não estão certos eternamente. Né? O próprio Freud, que tanto se fala, os leigos conhecem, todo mundo sabe quem é Freud. Principalmente Freud tem muitos problemas tem muitos problemas na vida pessoal dele, né? Que acabavam influenciando nas escritas dele. E o próprio Freud se revisa, né? E não só isso, mas todos os autores pós-Freud, e não só Freud, mas tantos outros autores que a gente pode pensar. A ciência é isso hoje, quando a gente fala de ciência, né? Falando de psicologia, trazendo a questão da ciência, o que é ciência? É se revisar, Sim. É rever. A gente tá vendo isso em um ritmo acelerado, né? O quanto a ciência falando dessa pandemia, o quanto a ciência já se reviu em 9 meses, 10 meses, né? O quanto eles foram forçados primeiro, algumas pessoas viram essa pandemia, serviu para a gente ver a importância da ciência e também da cultura, a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde, e o quanto eles foram forçados a se revisar sempre, né? Quantos protocolos da OMS que em março já não valem mais de nada, cito a máscara, cito outras coisas que no começo não eram tão focados, e quantas coisas eles precisaram se revisar em tempo recorde. Eu acho que poucas vezes na humanidade você precisa se trabalhar. Os cientistas, basicamente, que eles são o foco o olho desse furacão, todo mundo está de olho neles hoje, eles precisaram se revisar. Então, essa pandemia mostrou isso, assim, mostrou em ritmo mais acelerado o quanto o homem, no geral, precisa sempre estar se criticando, sempre estar se olhando. E um ponto mais importante de tudo isso é que a gente começa de um lugar, que não é o lugar que a gente vai ficar, não é o lugar, né? Que a gente vai se acomodar, é um lugar que depois a gente vai olhar e vai dizer, nossa, como que a gente foi por esse caminho, como que a gente começou assim, mas a gente precisou começar por aí. Né? É como ela estava falando sobre Monteiro Lobato, ele começou, ele deu start, né? Para o que hoje a gente conhece como obras infantis maravilhosas e que têm suas preciosidades, apesar de ter algumas coisas que precisam ser revistas. E que bom que precisam ser. Isso é um sinal de crescimento cultural, isso é um sinal também de isso é um sinal positivo, né, do nosso caminhar também. A gente precisa rever. Assim como, que bom que a ciência hoje tem condição de avançar em 9 meses, né, o que não se avançou em tanto tempo, porque a necessidade faz o homem, né? Então a ciência está se revendo está revendo as suas necessidades e demandas de acordo com as circunstâncias. Mas eu acredito que essa pandemia, inclusive, ela vai deixar traços muito positivos. Claro, a gente vai ter um rebote aí de saúde emocional, que na minha percepção, e eu já li alguns textos sobre isso, é um dos mais preocupantes, né? Esse rebote da saúde emocional que essa pandemia vai deixar nesse aspecto. É muito mais preocupante do que qualquer outra coisa, né? Essa questão da depressão, do suicídio, da ansiedade, não só em adultos, mas em crianças. Em crianças é mais difícil esse diagnóstico, porque a gente ainda tem uma visão muito,
muito crua sobre infância, não se fala como poderia falar sobre infância, né? Então, mas eu também acredito que essa pandemia vai deixar dados muito positivos para a humanidade, em termos de avanços tecnológicos, de construções, enfim, tecnologias que vão nos ajudar aí por muito tempo. Acho que todo confronto gera cinza, né? E cinza é adubo, gente, a gente tem que lembrar isso, né? Então, essas cinzas vão adubar também, eu acho que a confrontação... Gera cinza e gera pólvora também. Também, mas desde que a humanidade é humanidade, a gente sempre lidou com a guerra, tanto as guerras coletivas quanto as nossas guerras internas, não é verdade, Camila? Então, eu acho que quando a gente realmente remonta essas cinzas, é para a gente amadurecer o nosso comportamento emocional individual e dessa forma a gente refletir numa nova postura coletiva. E assim sempre estar operando a mudança, porque isso é estritamente necessário. Toda a natureza é pautada pela dinâmica, então a nossa vida também tem que ser, né? E quando a gente entende isso, talvez a gente tenha mais complacência em relação a todo o turbilhão que está acontecendo fora das nossas quatro paredes, sabe? E assim a gente pode recepcionar também esses ventos que vêm de fora com mais calma, com menos ansiedade, né? E contemplar mais dimensões do que a gente pode ver quando a gente está numa posição ansiosa ou rígida, né? Que não quer ver o que está ao lado. Meninas, eu vou puxar para o meu lado e, assim, vou puxar para o lado da cultura, né? Além da ciência, que a gente, nessa pandemia, a gente passou a dar, claro que se dá o valor, mas a gente passou a ver palpavelmente o valor da ciência, o valor do estudo científico, a cultura também é outro lado, que na pandemia, por causa desse turbilhão, muita gente que via como uma coisa menor, passou a ver a importância dela. Certo? O que é que vocês acham? Vocês acham que esses 7 meses que a gente está passando agora, que não sabe quantos meses mais serão, vão mudar um pouco a percepção da sociedade em relação à cultura, à importância da cultura? Ou vocês acham que vai ser aquele negócio passageiro? Vamos usar, a gente usou muito dela para nos confortar, mas aí quando voltar ao normal, vamos deixar ela lá no lugarzinho dela, no lugarzinho, para muitos, assim, no lugarzinho de menor valor. O que é que vocês acham nessa área? O que é que vocês acham que vai mudar, se vai mudar? Eu vou citar uma frase de um autor que eu não... desconhecida, eu não lembro agora, tá? Não é desconhecida, eu não lembro. Mas uma frase que diz: uma mente que se abre a uma nova ideia, ela nunca retorna ao tamanho original. Vocês devem saber de quem é, estou esquecida. Mas eu acredito que aqueles que entraram em contato com reforço positivo, né? O que é reforço positivo? Ou seja, com os benefícios da leitura, da cultura, da arte, essas mentes, elas tendem vão preservar de alguma forma esse construto, eles vão preservar de alguma forma essa circunstância, tá? Esse benefício. Isso não quer dizer, talvez na mesma intensidade, né, que se tem numa pandemia, mas eu acredito sim que há uma possibilidade. Agora, aqueles que nunca deram valor à arte, eles vão tender a continuar desse jeito. Eu acredito que a pandemia ela não traz milagres, né? Ela não traz mudanças completas de crenças e de valores. Para algumas pessoas, talvez, mas aquelas que já estavam mais flexíveis, né? Que já tinham mais flexibilidade para mudar de valores e crenças, mas para quem não tinha esse valor e crença, eu acredito que é difícil. Olha, eu acho que já revolucionou. E eu ainda vou dar dados de mercado, que parece assim um mundo contraposto, né? O mercado e a cultura, mas na verdade não, né? Eles estão coligados, a gente sabe que um é o motor e o outro é a locomotiva. Então, eu vou falar para vocês, já devem saber que a indústria o mercado de livros foi assim, faturou altíssimo agora com essa quarentena. E, claro, foi a salvação de algumas editoras que estavam em uma situação calamitosa. Inclusive, isso fomentou até a solidariedade empresarial, veja só, solidariedade empresarial, né, das
editoras pequenas, as grandes deram a mão para as pequenas, e isso foi uma ação linda, e você vê que, às vezes, parece que eles estavam ali antes da pandemia, numa situação de competição, o pequeno nunca tinha como lidar com o grande, mas ali houve uma cooperação por meio do quê? De uma guerra, né? De uma guerra em que a gente teve que se voltar para dentro e ver que você tinha que usar do coletivo para voltar para fora. Eu entendo que seja isso, sabe? Então, esse já é um grande exemplo, não só a nível de mercado, mas também o fato das pessoas. Você vê o reflexo coletivo, mas a nível individual, o público procurou livros e procurou adquirir obras não só porque estava em casa, porque nem todo mundo estava em casa, mas as pessoas estavam procurando se revisar por meio de respostas, que talvez estejam nos livros, talvez estejam numa peça que você não pode assistir ou que você está vendo online, sabe? Talvez seja um espetáculo. Tudo que te renova, e a arte é essa força transformadora por si só, né? Promove a autorrevolução, e se você se revoluciona, você transforma o coletivo. Eu acredito que seja, assim, uma ampliação sem volta. É como a Camila falou, é claro que tem pessoas, não é 100% das pessoas, nada é absoluto, né? Isso não vale para todo mundo. Mas eu acredito que a grande maioria, sim, sentiu com bastante densidade o quanto o contato com a arte, com o poder de olhar para o outro, pelo que o outro escreve, pelo que o outro produz artisticamente e até pelo universo do outro, por si só, como ele é no seu dia a dia, é importante. Então, só acho que só fortaleceu a nossa esfera coletiva em todos os aspectos, e a cultural principalmente, porque o coletivo é cultura. E é aquela coisa, né, Carla? Quando eu entro em contato com algo que aumenta a minha potência de vida, que aumenta a minha força de vida mesmo, isso é muito reforçador para o ser humano, né? Então, a gente não tem como pensar em uma volta ao que era. Eu entrei em contato com essa coisa que me, não a palavra certa, me empodera, mas que me dá força de vida, né? Quando eu me reviso, isso me dá força de vida, isso vira uma ferramenta para mim, que eu posso voltar para essa ferramenta quando puder, ela é minha já, né? Essa ferramenta da leitura, esse hábito que eu adquiri, é meu, tá ali comigo, eu posso voltar nisso, porque eu já sei que isso me faz bem, já sei que isso é poderoso para mim. Porque a gente pode pensar em pessoas que não tinham nem essa possibilidade antes da pandemia, né? Sim. Pelo estilo de vida que levava, os valores. E assim, né, Camila, a cultura é como uma seiva que você bebe, né? Ela é realmente transformadora. Quanto menos você bebe da arte, da cultura, eu falo de modo sui generis, geral mesmo, quando você não está em contato com o outro, quando você não tem oportunidade de ir num teatro, quando você não tem a oportunidade de ver a beleza, ou mesmo a feiura, entre aspas, que te revisa, você se torna menos humano. Você está sempre se comportando como máquina, porque você não está refletindo, você está apenas operando. E eu acredito que todo mundo que teve que refrear um pouco o trabalho agora, nessa época de pandemia, está pensando nisso. Mesmo que de uma forma imediata, inconsciente, entendeu? Então, é impossível que a pessoa queira voltar para uma atitude robótica, sendo que ela, como humano, entende onde estão as fontes da tua própria vitalidade, sabe? Que são culturais, né? Exatamente, exatamente, concordo. É algo que alimenta a minha alma, não pode simplesmente virar algo que eu não consumo mais, né? Porque é um combustível dentro dessa lógica de vida que a gente vive, e isso é um combustível. É claro que a gente pode colocar aí, né, gente? A gente não pode perder a dimensão dos fatores nessa pergunta que você me faz, Messias. Eu vou tender a olhar pelo lado psi da coisa, que a gente não pode perder de vista, né, os outros sentidos e fatores que intervêm, que interferem nesse comportamento da leitura. Então, muitas vezes, comportamentos de autossabotagem, eu sei que a minha fonte de vida está ali, mas eu não vou, não procuro, eu vou mais por máquina mesmo, porque é onde eu encontro mesmo, onde é familiar para mim, ser máquina é familiar para mim, por mais que isso me faça bem, me faça vivo, eu não vou. Tem mecanismos e estruturas psicológicas que nos levam, né, a comportamentos que são contraditórios, antagônicos, mas não existe, eu acho que,
uma certeza de que ser humano a gente vai sair, né? São seres humanos, uns vão sair a mesma coisa, eu acredito nisso, outros vão sair piores, outros vão sair melhores, mas eu acho que a grande questão é como que isso afeta cada um, no sentido de, tá, tudo bem, eu entrei em contato com isso, é reforçador, mas até que ponto eu mantenho uma estrutura de vida para mim que ela é reforçadora a médio e longo prazo, né? Às vezes a gente, num ciclo de autossabotagem, a gente vai para uma outra direção. Aquilo que Sim. a gente sabe que a fonte está ali, mas a gente vai para a máquina, a gente vai para a destruição, mesmo sabendo onde tem a fonte de vida. Onde tem a fonte, né, enfim, a gente sabe onde tem a fonte da juventude, mas não vai lá. Né? Então, nesse sentido também, é importante que esses fatores, considerar que existem esses fatores também. Sim. Eu acho que houve uma mudança. A gente fala muito de literatura, né? Mas eu acho que nas outras áreas culturais houve uma mudança de paradigma mesmo. Eu cito o teatro. Teatro, até a pandemia, até esse momento, era pouco televisivo. Apesar da televisão beber do teatro, do cinema beber do teatro, o teatro em si era pouco televisivo. Se você não fosse para a peça, nem os atores, nem os produtores, nem os donos de teatro se preocupavam em transferir, usar o teatro, todo o arcabouço, toda a história que o teatro tem em outros meios de comunicação. E a pandemia fez com que eles mudassem um pouco de visão. Hoje você tem acesso, o acesso a teatros, a peças online, e eles estão tendo que se virar, tanto os teatros estão abrindo suas peças não estão focando suas peças mais em grandes cidades, que é um grande problema. A Tayla mora em cidade pequena e sabe como é complicado chegar uma peça de teatro na cidade dela. Até a gente que mora na capital, Camila, o quanto é complicado chegar a uma peça de peso nacional aqui, pelos custos de produção, os custos de transporte, que a gente sabe como é, e como a pandemia fez com que a gente tivesse acesso a esse tipo de coisa. Na parte de cinema também, as pessoas não negligenciaram o cinema, claro que o cinema ficou em segundo plano por conta da pandemia, mas as pessoas, os estúdios viram que era possível chegar às pessoas não só pelos canais de streaming, você conseguiria chegar às pessoas por outros festivais, passaram a ser online, pessoas tiveram acesso a filmes que você normalmente não teria acesso se fosse só dominado por esse serviço de streaming. Eu acho que essa mudança vai um pouquinho mais além. Talvez hoje a gente não consiga entender, visualizar a dimensão dela. Eu acho que a gente vai ter que analisar um pouquinho mais. Mas isso é louvável, né, Messias? Porque, por exemplo, você falando agora, até me veio, assim, essa reflexão de como a cultura, você ter o acesso à cultura, influencia na cultura local, individual e coletiva, né? E o fato de qualquer pessoa estar tendo um pouquinho mais de acesso, um pouquinho mais de aproximação com um evento que a faça se revisar, é extremamente positivo, né? Sim. Então, quem sabe isso também toque mais pessoas para que elas façam parte desse se abrir para o novo, né? Que a gente tem que fazer todo dia, né? Como uma flor que desabrocha, né? É bem isso mesmo. E assim, gente, trazendo a questão da criança, né? Para a cena, eu admiro demais as crianças, né? O quanto que elas têm sido resilientes para conseguir dar conta dessa pandemia, né? Eu tiro pelos meus pacientes, eu tiro pelas crianças que eu tive a oportunidade de acompanhar na escola. Elas estão sendo altamente resilientes, até mais do que os adultos, eu me arrisco a dizer. Porque, tem que ter aula online, vamos lá. Tudo bem, vai ter a birra de criança, e tá certo, beleza, elas precisam também expressar a frustração delas, mas existe, né, aquele, vamos lá, tô aqui, vou participar, vou fazer o meu melhor. Existe uma resiliência, né, dentro desse processo infantil. E conseguiram entender, captar a gravidade do processo, conseguiram colaborar com ele. Se cuidar, colaborar com a família, compreender o momento, e muitas vezes, às vezes a própria criança apazigua a ansiedade dos pais, né?
E aí você vê como a criança ela tem uma visão ampla em relação ao todo, porque às vezes você está tão compenetrado ali no problema, né, que você não consegue sair daquele foco, mas a criança com a sua visão à frente de tudo consegue intervir de uma forma positiva nessas situações. Exato. Então, eu acho que a criança, ela, ela vai ser o grande legado, assim, né? O adulto que a gente vai deixar, né, para o pós-pandemia aí, para os próximos anos, porque as crianças, elas estão, sim, passando por um processo que elas vão precisar de muito cuidado, no sentido mesmo que essa pandemia está trazendo de saúde emocional para elas, mas em termos de resiliência, eu percebo que essas crianças, elas estão, assim, a ano-luz, né, em relação a muitos adultos. E eu tiro, assim, o chapéu para as crianças. Elas estão me surpreendendo muito positivamente nesse processo de pandemia. É isso mesmo. Alguma coisa a complementar, Tayla? Não, eu acho que, assim, até o fato do que a gente estava falando um pouquinho antes, sobre os pais darem pouca atenção por conta do mercado, por ter de trabalhar e tudo mais, né? O que a gente também entende, é compreensível, isso está sendo extremamente revisado. Sim. Por esse momento em que você tem que estar totalmente internalizado dentro de casa, próximo das questões que realmente são valorosas, né? Da formação de valor da criança, da formação de valor da família como um centro, né, da vida. Eu vi muitos depoimentos de pais dizendo assim, eu conheci meu filho agora. É. Isso é muito engraçado, né? Filhos de 4, 5 anos, pais que terceirizavam a criação, terceirizavam a educação por uma força do destino, por uma força alheia a eles, tiveram que conhecer e se deram a chance de conhecer seus filhos. Isso é revolucionário também. Muito, muito mesmo. Eu queria perguntar para a Tayla como é o processo criativo do seu trabalho com crianças, que você divulga no Instagram. Vivo.livro, não é isso? Isso. Eu queria saber qual é o seu processo criativo, o quanto é inspiração, o quanto é racional, como você cria qual a ajuda da sua filha, o quanto ela influencia no seu trabalho. Queria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho e quais são as perspectivas, o que é que você pensa daqui por diante, o que é que você pensa em criar de novo. A minha filha, ela é matéria para toda a carga que eu pude experimentar na vida, tanto acadêmica quanto experiências, né, em todos os setores. E é com ela que eu revivo e reviso tudo isso. Então, lá no meu trabalho, né, que por hora eu estou externalizando por meio desse perfil, vivo.livro, eu trago realmente, eu tento, assim, simplificar tudo que eu já pude experienciar e junto das necessidades dela, através de práticas que possam remediar ou otimizar o desenvolvimento infantil. E quando eu iniciei esse trabalho, a minha ideia era realmente difundir a literatura infantil, as práticas de literatura infantil, porque muito se fala assim no livro, em livros recomendados, né? Existem muitos serviços de assinatura que são de grandes especialistas que levam o livro infantil até a casa das pessoas, mas muitas vezes as pessoas não sabem como utilizar aquele material, ou melhor que isso, não sabem viver aquele material. E esse nome e essa e a funcionalidade realmente do meu trabalho, né, vivo.livro, vivo livro, né, veio justamente do fato da minha filha viver o livro. Não só assim ela transferir os enredos fantásticos para situações reais, como também dela gostar de interpretar e adaptar esses enredos, sabe? Então, eu queria mostrar essa nossa vivência complexa, dinâmica e multifacetada para as pessoas, mostrar as práticas mesmo. Mas eu percebi que as nossas práticas, elas eivavam, assim, não só da literatura, e elas bebiam de muitas outras fontes, especialmente do lúdico e da arte.
Então, desse conglomerado, eu fiz um suco, um mix mesmo, uma salada de frutas, e transformei em práticas plausíveis, reconhecíveis e acessíveis para todas as pessoas que queiram utilizar. Então, lá no meu perfil, eu falo um pouco sobre literatura infantil, um pouco sobre lúdico, e no meio desses universos eu pincelo com tintas artísticas, e eu demonstro também como eu falo de diversos assuntos, utilizando principalmente a brincadeira que esses 3 universos pincelam, né, promovem. Então, por meio do nosso dia lúdico aqui, com todos esses universos num só, eu falo sobre consciência, autoconsciência, autodeterminação, eu falo sobre educação ambiental, e tudo depende de um contexto, né? Do contexto de tudo isso erigem possibilidades, e eu aproveito para transformá-las em práticas. E muitas vezes essas práticas nascem da prática diária, né? Então, eu acho que, como eu disse no começo da nossa conversa, muito hoje se fala dentro da academia, e só que muito do que se fala dentro da academia não chega até as pessoas. E esse sempre foi um incômodo meu. Então, eu quis meio que dinamizar mesmo, universalizar todas essas esferas e traduzir o que eu concebo como valor em prática. Prática literária, prática artística, prática lúdica, prática de vida. Esse é meu trabalho. Mila, tem alguma pergunta? Algum comentário? Comentário de que, assim, muito esclarecedor, assim, essa conversa para mim foi muito rica, muito importante, e é muito legal saber que tem pessoas que desenvolvem o trabalho que a Thaila está desenvolvendo, né, trazendo a criança para a cena, para a ação, trazendo a criança para esse patamar de viver, de fato, o livro, porque a gente tem uma educação muito voltada para decorar, vamos decorar o livro, vamos saber o que o livro está falando em termos, né, do decorado, não do vivenciado, né? Não da reformulação. Se fosse esse personagem que eu faria. E essa é uma das coisas que eu mais falo para os pais. Assistam desenhos com seus filhos, assistam filmes com seus filhos, mas não só estejam do lado dele no celular, fazendo qualquer coisa. É pausar o filme. E aí, se você fosse esse personagem, o que você faria? E que você acha que esse personagem fez? O que você pensa sobre isso? Essa que a gente conhece a criança, que a gente vai formando valores, crenças, né? A gente vai vivendo aquelas histórias. Se você fosse um personagem, o que você faria? Né? O que eu queria só adicionar de comentário, que eu digo sempre para os pais, eu mostro esse folhetinho aqui para os pais nas sessões de psicoeducação. Né? Educação é sobre amor. Cada palavra, cada letrinha tem um significado. A de autoconhecimento, eu preciso, antes de entrar em processo de educação de outro ser humano, preciso me conhecer. Eu preciso compreender o que é meu, para não misturar o que é meu com o que é do outro. Porque, de repente, eu estou cobrando do outro, exigindo do outro algo que é meu. Estou esperando algo do outro que é meu. Então, esse autoconhecimento é fundamental. Né? Para quem lida com criança, para quem trabalha com criança também, né? Porque a gente mistura. Então, autoconhecimento. Esse Mzinho aqui de manter-se em equilíbrio significa, tá, eu posso compreender até que ponto eu estou extrapolando aqui, eu estou indo na raiva, porque eu já estou com raiva das coisas do meu trabalho, e aí essa criança vem fazer uma coisa de criança, né? E aí eu vou com tudo para cima dela. Mas eu quero que ela seja uma criança calma. Mas eu quero que ela não me responda. Mas eu quero que ela não bata nas pessoas, mas eu vou lá com tudo, eu bato na boca da criança, como fala, ela bata no colega. Então eu tenho que me manter nesse equilíbrio também. As estratégias que eu utilizar para mim manter equilíbrio, antes de cobrar esse equilíbrio da criança, né? Outra palavrinha, esse olhe para si. O que eu preciso? O que eu preciso para que eu possa estar tranquila ou tranquila para oferecer, para dar essa atenção? Hoje, eu estou num dia bom para brincar. Hoje, eu estou num dia bom para oferecer essa atenção para essa criança. Eu posso também dizer ela, hoje, mamãe não está bem, hoje eu cantar um pouco, amanhã eu brinco. Né? Eu preciso olhar para mim também nesse processo educacional. Eu não posso me anular nesse processo. Né? E esse R de resolver conflitos de maneira adequada e responsável. No próximo, é aquilo que eu estava falando, né, anteriormente. Eu não posso jogar tudo em cima da criança,
que ela quer fazer com isso, mas também não posso negligenciar os sentimentos dela diante de uma situação. Então, é o meu manejo de buscar esse meio termo, de resolver conflito. Resolver conflito é como que eu olho para você, para sua realidade, e como que ajuda a olhar para a minha realidade também. Então, eu acho que essa palavra traduz muita coisa sobre a educação. É claro que não esgota, mas eu acho que traduz muitas das práticas, né, que a gente pode revisar e repensar em qualquer momento da nossa vida. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. A gente nasce um pai e uma mãe quando nasce uma criança. E assim como a criança vai crescendo, esse pai e essa mãe também vão crescendo, vão se conhecendo nesse papel. Não existe um papel pronto e terminado, né? A criança ela é uma oportunidade para esses pais reverem os seus conceitos, a sua vida, enfim, para se revisarem. Então, eu acho muito bonito quando os pais se abrem para esse processo. Então, é muito legal quando ela fala não só, né, do trabalho dela, mas quando ela traz esse aspecto da vida pessoal dela, do trabalho com a filha, né, desse envolvimento com a filha, mostra que é muito verdadeiro. Ela está ali, que esse trabalho traduz uma verdade de vida dela, e isso coloca muito em uma verdade, é muito genuína, é muito bonito de ver. Então, esse é o comentário que eu faço. Ah, obrigada, eu fico super feliz, assim, esse momento foi incrível para mim, porque também me amplia, eu acho que tudo que a gente falou aqui hoje sobre cultura, sobre se fechar, sobre abrir, a gente falou sinteticamente que a gente precisa do outro, que a gente precisa beber da fonte do outro, e isso se traduz numa conduta, numa educação, numa postura mais solidária e, em última instância, mais humana mesmo, sabe? Então, esse momento é para isso, essa quarentena, essa conversa também é para isso, e eu só tenho a agradecer por ter conhecido vocês, por essa oportunidade, viu, Messias? Foi incrível. Eu primeiro agradeço. Eu cheguei aqui como meio que um mediador, mas eu acho que eu aprendi muito mais do que eu passei, e assim, só por isso, para mim, foi um ganho assim excepcional. Eu agradeço as duas pela disponibilidade de tempo, mesmo nessa vida corrida que eu sei que as duas têm, elas encontraram tempo livre para conversar com a gente, para passar a experiência de vida, para passar tudo que elas têm de bagagem para o pessoal do Cultura Interativa. Eu achei que ficou muito interessante, porque o papo não se resumiu só à cultura. A cultura também é um pouco de tudo, né? Abrangeu também, foi um pouco além. Isso é que foi legal. Isso é que deu esse aprendizado muito legal. Para finalizar, eu queria só que vocês falassem quais são os planos das duas para o futuro, o que é que vocês estão maquinando, se vocês já podem falar. A Camila na sua área de tratamento, na parte psicológica, e a Tayla no seu vivo livro, o que é que você planeja aí para o futuro? Pode dizer, Camila. Eu tenho uma vontade, né, que eu já parei para pensar, mas ainda não parei para executar. E eu tenho muita vontade de criar um curso para leigos, né, de desenvolvimento infantil, para os pais mesmo, porque muitas das condutas dos pais que acabam trazendo malefícios mesmo para a educação da criança, elas acontecem por falta mesmo de informação, de compreensão, de entendimento de desenvolvimento infantil. Então, algo que eu gostaria muito, assim, eu penso em realizar futuramente, de confeccionar, seria um curso voltado para o desenvolvimento infantil, mas relacionado para os pais, na verdade, né? Para leigos, nada técnico, não, mas para os pais mesmo. Bom, eu, assim, tudo isso que a gente conversou hoje, até sobre o próprio se revisar da quarentena, né, de não ser tão robótico, na verdade, essa foi uma vivência minha, né, eu vivi uma quarentena antes da quarentena, então eu fiz muitas coisas que eu não achava que eram legais, assim, não que legais no seguinte sentido, que eu achava que não expressavam aquilo que eu queria comunicar, né, eu queria me dedicar algumas coisas, mas sempre o mercado financeiro pesava e eu não me deixava ser eu.
Então, esse trabalho que eu desenvolvo é para realmente calcar práticas que promovam o desenvolvimento infantil, mas muito mais que isso. É para que a criança possa estar tão segura e autodeterminada num futuro breve que ela possa ser ela, o eu que eu abafei há muito tempo. Essa é que é a verdade. Eu não tinha nem refletido sobre isso, agora estou refletindo aqui com vocês, sabe? Essa conversa me ajudou a chegar nessa conclusão. Então, esse trabalho realmente, Camila, você, assim, talvez tenha sentido que tem total valor para mim. E tudo que eu tenho feito hoje em dia é me dedicar às coisas que têm valor. Muitas vezes tem um preço bem alto para isso, mas eu estou disposta a pagar, estou pagando e com muito prazer, sabe? Então, nesse próximo, no futuro bem breve, eu vou formatar alguns cursos também, tanto para a área de formação de professores, quanto para, não formação de pais, mas para preencher essas lacunas, né, em vários sentidos, assim, da relação familiar, digamos assim, da relação familiar atinente ao desenvolvimento infantil, e em breve, quem estiver acompanhando lá meu trabalho no vivo.livro vai saber das novidades. E eu espero dividir e sempre coletar das pessoas as experiências para agregar a essa formatação, porque ninguém faz nada sozinho, né? E fica muito mais enriquecedor quando a gente pode olhar para o outro, como foi essa conversa hoje, né? Muito obrigado mais uma vez por vocês participarem dessa conversa. A Cultura Interativa está disponível sempre que vocês quiserem bater papo, sempre que vocês quiserem divulgar o trabalho de vocês. E sorte, toda a sorte do mundo para vocês, que mais pessoas, que vocês consigam influenciar mais e mais pessoas, que consigam elevar a mente, elevar culturalmente mais e mais pessoas, mais e mais crianças. Vocês são muito importantes para esse mundo. Então, boa sorte, tudo de bom para vocês. Um abração e muito obrigado mesmo. Foi uma conversa incrível, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Valeu. Obrigada, Messias. Um abraço, boa noite. Um beijo, até mais. Até. Tchau.